Que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, ficaram muito famosas as palavras do prefeito da cidade de Limeira, que fazendo um vídeo em que ele diz querer tranquilizar a população, ele diz frases do tipo: todos nós seremos contaminados. Alguns vão pegar o coronavírus e vão ficar muito mal. Outros vão pegar o coronavírus e vão morrer. Mas fiquem tranquilos, todos nós vamos pegar esse vírus. Essas palavras, claro, têm o potencial de gerar pânico na população. E se a gente for pensar bem, muitas das notícias veiculadas nos dias de hoje são veiculadas de forma a criar pânico na população, ao menos aparentemente. É verdade que nós também temos entre nós aqueles que dizem que está tudo certo e de que todo esse vírus e todas as consequências do vírus são invenções. Agora, se eu, como pastor, disser que tudo vai dar certo e profetizar que nenhum cristão vai pegar o coronavírus, em nome de Jesus, e que eu profetizo que nenhum cristão vai morrer de coronavírus, será que isso é verdade? Será que é isso que eu devo dizer? Será que como pastor eu posso dizer isso? A pergunta é: como saber que aquilo que alguém está dizendo em nome de Deus é de fato Deus quem está dizendo? Eu lembro de uma história de um pastor, já bem velhinho, numa situação de saúde bastante delicada, que volta e meia recebia visitas e ouvia das visitas frases como: o senhor vai sair dessa. E ele costumava responder: eu não sei se vou sair dessa. E para dizer a verdade, eu sei que você também não sabe. E a filha dele, que me contou essa história, ela disse: poxa pai, mas as pessoas estavam querendo lhe dar uma palavra de consolo. E ele dizia: eu não quero um consolo vazio. Eu quero o consolo que a palavra de Deus me dá. Aquilo que Deus de fato falou traz um consolo com uma base sólida. Fora disso, o consolo tem uma base vazia. É uma grande tentação para nós que nós relacionemos o cristianismo ou confundamos o cristianismo com otimismo. E assim a gente transforma a fé cristã em dizer coisas boas, desejar o bem, achar que é sempre coisa boa que vai acontecer. Por isso, quando o Jeremias vai responder essa pergunta, como é que a gente sabe se quem está falando em nome de Deus está de fato falando em nome de Deus? O Jeremias nos faz pensar sobre todo tipo de resposta errada para essa pergunta. E o Jeremias nos traz uma resposta certa. Deus vai nos dizer que existe uma maneira de identificar quem fala de fato em nome de Deus. O grande líder político Winston Churchill, em maio de 1940, quando os nazistas invadiram a Polônia e a França estava prestes a cair, quando o fantasma da guerra estava se espalhando por toda a Europa, ele exercendo o seu papel de líder político, ele não tinha palavras confortadoras para trazer para os cidadãos que eram liderados por ele. Pelo contrário, ele anuncia as seguintes palavras: eu não tenho nada a oferecer, senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. As notícias não eram boas, pelo contrário, as notícias eram terríveis. E não adiantaria nada o Churchill dizer que tudo estava bem, que essa situação era uma situação que estava sob controle. E as palavras do Churchill têm tudo a ver com a situação e com as palavras do Jeremias, no texto do Antigo Testamento de hoje.
Hoje nós somos convidados a refletir a respeito daquilo que aconteceu com o profeta Jeremias, quando ele escreveu sobre esse embate entre verdadeiros profetas e falsos profetas, entre verdadeiras mensagens vindas de Deus e mensagens falsas, que não vêm de Deus, entre gente que diz que fala em nome de Deus, mas, de verdade, Deus não mandou eles falarem nada. Os versículos que nós lemos são apenas parte dessa história e nós precisamos ampliar o contexto para entender as palavras do Jeremias. O Jeremias estava em conflito com profetas que anunciavam em nome de Deus mensagens que não eram só diferentes das mensagens que o Jeremias trazia, mas que eram conflitantes com as mensagens que Deus enviava ao seu povo através do Jeremias. Por isso não tinha como essas mensagens desses falsos profetas serem verdade. Eles não tinham como ser de fato profetas de Deus. Eles estavam mentindo para o povo de Deus e por isso o profeta de Deus, aquele que estava de fato falando em nome de Deus, precisava dizer alguma coisa. A mensagem dos falsos profetas fazia com que o povo se sentisse bem. Eram mensagens do tipo: Deus está do nosso lado, Ele vai nos resgatar do poder da Babilônia, que era o poder sobre o qual Israel estava naquele tempo. E não vai demorar para Deus nos resgatar. É como o pai ou a mãe que diz para o filho no posto de saúde, antes de receber uma vacina: não vai doer nada. Os profetas diziam: os nossos inimigos serão punidos, vai dar tudo certo. E nos capítulos anteriores, o Jeremias avisa: não ouçam esses profetas, não ouçam o que eles estão dizendo, porque eles estão contando mentiras para vocês. E nos versículos imediatamente anteriores ao nosso texto, um desses falsos profetas, chamado Ananias, anuncia no templo, diante dos sacerdotes, que Deus havia decidido que tudo estaria resolvido em no máximo 2 anos. E é nesse contexto que as palavras do nosso texto estão. As primeiras palavras do Jeremias, depois da falsa profecia do Ananias, são: amém. Eu gostaria que tudo isso que você está dizendo fosse verdade. Seria ótimo, mas não é verdade. Mas é mentira. Um detalhe importante é que Deus anuncia por meio de Jeremias que o seu povo vive em pecado, vive em idolatria. E Jeremias denuncia os pecados do povo de Deus em nome de Deus. Por isso, se acontecesse aquilo que o profeta Ananias e os falsos profetas estavam anunciando, isso seria aquilo que nós chamamos de graça barata. O anúncio do perdão para pecadores que não estão arrependidos. Vitória fácil, sem sofrimento. Ressurreição, sem a cruz. Só que Jeremias lembra que a maior parte dos profetas, até aqueles dias, trouxeram más notícias, não boas notícias. Notícias de julgamento, notícias de guerra, notícias de pestes, de sofrimento do povo de Deus e dos outros povos. Assim, Jeremias faz uma leitura do seu contexto, à luz da história do povo de Deus. E ele, com isso, também está nos ensinando a fazer a mesma coisa. Jeremias nos ensina a fazer o teste sobre quem de fato está trazendo uma mensagem de Deus. Como saber se isso que eu estou ouvindo é uma mensagem verdadeira, enviada por Deus ou não? E ele vai falar que o critério não é que, por exemplo, o profeta profetiza paz. Se ele profetiza paz, se aquilo que ele nos diz são coisas boas, então é Deus quem mandou ele dizer. Não. Se ele nos traz conforto, se ele nos diz que tudo vai dar certo, isso é bom para os nossos ouvidos. Mas o Jeremias deixa muito claro que não é esse o critério. O critério é se aquilo que ele anuncia acontece, se a profecia dele se cumpre ou não. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando por meio aqui do profeta Jeremias. Deus está nos ensinando: não engole facilmente aquilo que te dizem em meu nome. É como se Deus estivesse nos incentivando a não ser tão crentes assim. Quando alguém fala em nome de Deus, é preciso que você confira para ver se isso é verdade ou não.
O Ananias anuncia o fim do sofrimento em 2 anos, mas Deus não havia enviado o Ananias e as promessas dele eram mentira. A mensagem de Jeremias era a verdadeira mensagem. Era completamente diferente. E ela começava por: arrependam-se dos seus pecados. Deus não está do lado do seu povo. Deus está do lado da Babilônia, contra o seu povo. Deus está até usando a Babilônia para trazer sofrimento para o seu povo, para levar o seu povo ao arrependimento. E por desejar um final feliz, o mais rápido possível, o povo de Deus caiu na armadilha de acreditar em profetas que Deus não havia enviado. E por isso, viveria um longo e sofrido exílio. Nós também corremos esse risco e é por isso que Deus nos avisa. Nós corremos o risco de ouvir mensagens que Deus não enviou como se Deus tivesse enviado. E por isso, Deus nos avisa. Qual é o meu papel como pastor? Essa é uma bela oportunidade para que eu reflita a respeito disso. É uma bela oportunidade para que cada cristão pense qual é o papel do meu pastor. O papel de cada pastor não é o papel de anunciar aquilo que bem entende, ou aquilo que gostaria de dizer, ou aquilo que as pessoas gostariam que ele dissesse. Em vários momentos durante o meu ministério, eu gostaria de dizer alguma coisa que Deus não me autorizou que eu dissesse. Em sepultamentos, eu gostaria de dizer algumas vezes: o seu filho foi para o céu. Mas a situação me mostrava que aquilo que Deus aponta na sua palavra não me dava essa certeza e não me dava a autorização para dizer aquilo que Deus não me mandou dizer. Alguém que ensina a palavra de Deus precisa estar disposto a ser contestado naquilo que ensina, quanto ao conteúdo daquilo que ensina. Alguém que ensina a palavra de Deus e não quer ser contestado, perguntado a respeito do conteúdo que ensina, ou é alguém mal preparado, ou é alguém mal intencionado. E uma maneira de evitar esse tipo de crítica é uma frase que hoje em dia se usa em muitas igrejas: não toque no ungido. Ninguém pode questionar aquilo que um escolhido por Deus para anunciar a sua palavra anuncia. E essa não é a realidade bíblica. Verdadeiros profetas são enviados por Deus, não por si mesmos. Eu não posso fazer de mim mesmo pastor. Deus é que precisa fazer de mim pastor por meio de um grupo de cristãos que me chama para ser pastor deles. E esses que são enviados por Deus, são enviados para anunciar o que o Senhor ordena que seja anunciado. Nem mais, nem menos. Mensageiros de Deus são enviados para falar aquilo que Deus falou. E são enviados também para silenciar quando Deus silencia. Pois bem, mas o que Deus falou? Deus denuncia o seu pecado. Deus conhece o seu pecado e Deus não vai deixar para lá. Se você permanecer agarrado no seu pecado, se você fingir que está tudo certo entre você e Deus, Deus vai trazer destruição eterna sobre você, condenação. Mas essa não é toda a mensagem que Deus manda anunciar. Deus manda também que aqueles que falam em seu nome anunciem perdão que não é do mensageiro, perdão de Deus aos pecadores arrependidos. E isso acontece por meio da obra do seu Filho, por meio da fé no Filho de Deus. Por isso, alguém que foi chamado por Deus ao ofício do ministério não é um amigão que sorri para você, que dá um tapinha nas suas costas e que lhe diz palavras bonitas que deixam você confortável no seu pecado. Mas é alguém que anuncia para você aquilo que Deus ordena que ele anuncie. Uma mensagem que é verdadeira, que é confiável e que é poderosa. Uma palavra, uma mensagem que é o poder de Deus para salvar pecadores como você e como eu. O povo de Deus muitas vezes vai desejar
que essa não seja a tarefa do mensageiro de Deus. O povo de Deus muitas vezes vai desejar que essa não seja a mensagem daquele que fala em nome de Deus. A mensagem que Deus está trazendo para a sua vida não é que ela será fácil, não é que não terá sofrimento, não é que você não terá de viver lágrimas, sangue e suor. Mas tem algo a mais acontecendo aqui nesse texto. Tem alguém muito maior do que Jeremias, muito maior do que eu, muito maior do que o pastor Fabiano, que foi enviado por Deus, não apenas para anunciar o julgamento de Deus, mas para carregar o julgamento de Deus sobre o meu e sobre o seu pecado. E ele carregou esse julgamento sobre os ombros dele. Ele anunciou que foi enviado aquilo que ele foi enviado a anunciar. E ele fez aquilo que ele foi enviado a fazer. A mensagem que ele anunciou não era uma mensagem de otimismo simplesmente. Não era uma mensagem que fazia com que a gente se sentisse bem. Não era uma mensagem que prometia perdão a alguém que não está arrependido dos seus pecados, a alguém que permanece agarrado ao seu pecado. Pelo contrário, ele ensinou que o ser humano está perdido e que nada pode salvar o ser humano, a não ser um milagre. Isso é desconfortável. Isso é, mais do que desconfortável, desesperador. Não tem saída, pastor? Não. Não há nada que eu possa fazer? Não. Só um milagre. E ele fez esse milagre lá na cruz. Ele fez esse milagre por você e por mim. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. Foi por causa da obra dele que nós ganhamos de presente a paz que nós temos com Deus. Como é que nós podemos saber que ele era um verdadeiro profeta? Jeremias nos disse: quando a mensagem do profeta se cumprir, a gente vai saber que Deus realmente enviou esse profeta. E nós sabemos que Jesus foi o profeta enviado por Deus, porque aquilo que ele anunciou realmente aconteceu. A obra dele perdoou o nosso pecado. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Deus realmente o ressuscitou como nosso Salvador, profeta e Rei. Por isso, como saber que aquilo que alguém está dizendo em nome de Deus é Deus mesmo dizendo? Temos uma série de respostas erradas diante de nós e temos uma resposta certa. A resposta apontada por Deus por meio de Jeremias no texto de hoje. Vamos ver se aquilo que o profeta diz é verdade. Vamos conferir se aquilo que o mensageiro está dizendo combina com aquilo que Deus disse, com os profetas que nós sabemos que profetizaram a verdade, disseram. Lá no capítulo 17 do livro de Atos, Lucas nos conta que Paulo chegou a uma cidade chamada Bereia. E lá Paulo pregou o evangelho na sinagoga de Bereia. E que naquela cidade, os cristãos que estavam ouvindo Paulo abriram o Antigo Testamento e faziam sempre isso que Paulo anunciava o Evangelho, baseado nos textos do Antigo Testamento. Eles abriam o Antigo Testamento e iam conferir para ver se aquilo que Paulo estava ensinando era o que a palavra de Deus estava dizendo. Esse é o teste no qual todos os pastores têm que passar ainda. Todos os pastores até o final do seu ministério precisam passar por esse teste. Aqueles que não passam por esse teste não estão falando em nome de Deus. Pois bem, eu comecei essa mensagem citando as palavras do Churchill, que foram palavras duras em tempos difíceis. Fazendo um paralelo, eu posso dizer que Jesus não tem nada a oferecer, senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. E Ele oferece o seu próprio sangue. Ele oferece o seu próprio trabalho, a sua obra em teu favor. Ele oferece as suas lágrimas e Ele oferece o seu suor. Nada mais, nada menos era necessário para a nossa salvação. Nessa mensagem, a gente pode confiar. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações.